Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Semana do RH Estratégico. Hoje nós começamos uma trajetória de 5 dias de muito aprendizado e de muito conteúdo que eu preparei com muito carinho para ajudar você, estudante ou profissional da área, a crescer e se desenvolver, começando 2020 por dentro de todos os conceitos que você precisa para se desenvolver e crescer profissionalmente. Nós estamos começando a nossa semana falando sobre os desafios de você recrutar e selecionar em plena quarta revolução industrial. Nessa aula, eu vou ter a oportunidade de compartilhar com você o que a quarta revolução industrial está causando no mundo, os impactos no mundo do trabalho e como nós, profissionais de recursos humanos, precisamos adaptar as nossas estratégias a essas novidades para conseguir recrutar e selecionar de uma forma mais estratégica, agregando valor efetivamente à organização. Para começar o conteúdo de hoje, eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente vá acompanhando através da apresentação. Para a gente começar essa aula, se o tema é os desafios de recrutar e selecionar em plena quarta revolução industrial, é super importante que eu relembre a vocês quais foram as revoluções industriais que a gente já passou e as características de cada uma. Assim, fica mais fácil de entender como nós chegamos na quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial é marcada pela mecanização, tear e força a vapor. Alguns de vocês que estão assistindo a aula provavelmente já viram filmes dessa época ou viram imagens e devem ter percebido que nesse momento qualquer pessoa poderia trabalhar na indústria. Então tinham mulheres, crianças, homens, sem ter uma organização do trabalho. Não tinha definido exatamente os papéis e responsabilidades de cada um, carga horária de trabalho, o que provocou nesse período grandes adoecimentos. Os trabalhadores tinham altos índices de afastamento e acidentes no local de trabalho. Então, nesse momento, o desafio dos administradores era reduzir o índice de afastamentos e adoecimento do trabalhador para que eles não perdessem tanta mão de obra. Aqui, então, começam os estudos a respeito de saúde e segurança no trabalho. Já na indústria 2.0, ou na segunda revolução industrial, que começa em torno de 1870, o que marca é a produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão. Aqui a gente tem um exemplo clássico, que é aquele filme do Charlie Chaplin, em que ele entra, né, na máquina e que ele tem os movimentos repetitivos. Nesse momento, o grande desafio da administração das organizações, e óbvio, quem representa isso é a área de RH, é escolher a pessoa certa para o lugar certo. Quem tem mais ou menos aptidão para ocupar uma posição dentro dessa organização. Então aqui surgem os testes de atenção, aptidão, memória, que são testes que ajudaram naquela época no processo de escolha do trabalhador, né? Quem seria o melhor trabalhador para uma determinada função. A partir de 1969, aproximadamente, né, gente? Porque são sempre datas aproximadas. A gente chega na terceira revolução industrial, marcada pela automação, robótica, computadores, internet e eletrônico. Aqui a gente vive a era da globalização, onde o trabalhador, com o avanço das telecomunicações, consegue começar a trabalhar de lugares diferentes no mundo. Eu consigo, por exemplo, ter uma indústria na China que vai me fornecer o material que eu preciso para produzir algo nos Estados Unidos. Eu consigo ter um trabalhador em outra cidade sem ele estar presente dentro da organização fornecendo seus serviços, né? Essa revolução implicou
que a área de recursos humanos conseguisse estudar e entender motivações para o trabalho, liderança, né? Aqui a gente começa a viver temas mais focados em desenvolvimento humano, digamos assim, preocupação com o clima organizacional e etc. E os dias de hoje estão marcados pela quarta revolução industrial. A quarta revolução, que é caracterizada principalmente pelo surgimento de sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes de inteligência artificial. Tudo isso vai exigir de nós, profissionais de RH, competências e comportamentos diferentes em relação ao jeito que a gente vinha fazendo as coisas. Vocês perceberam que eu fui dando alguns exemplos ao longo das outras revoluções, da primeira, da segunda e da terceira, de coisas que eram desafios da administração da empresa e do RH naquele momento específico. O tema de hoje vai falar justamente de, dentro do contexto que a gente está na Revolução Industrial, quais são os desafios para fazer especificamente recrutamento e seleção. Para caracterizar melhor a quarta revolução industrial, eu trouxe aqui para vocês alguns highlights, né? Alguns tópicos principais. Ela tem o seu surgimento marcado no século XXI, o que marca o aparecimento desse termo da quarta revolução industrial ou da indústria 4.0. É o lançamento do livro A Quarta Revolução Industrial. Fico fortemente que vocês leiam esse livro, eu posso deixar as referências aqui no comentário da aula. É um período marcado pela automação, a máquina substituindo o homem fortemente, inclusive em atividade de inteligência. Por isso eu já vou passar para o último ponto, que é o surgimento da inteligência artificial. A gente tem aí uma expansão no mundo da questão da inteligência artificial e da substituição de algumas profissões pela máquina. Por isso que aqui eu já coloco no próximo ponto que tem aí o desaparecimento de profissões e surgimento de novas, né? Quem acompanhou, eu tenho 36 anos, né, gente? Não sei qual é a idade de quem está assistindo o vídeo, mas eu, por exemplo, vim de uma época que existia caixa para pagar estacionamento de shopping. Hoje em dia, eu, particularmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, não conheço nenhum shopping que ainda tenha uma pessoa atrás do caixa para receber o valor do estacionamento. Hoje em dia você faz isso por uma máquina, né? E no livro A Quarta Revolução Industrial, o autor, ele inclusive coloca outras profissões que têm tendência a desaparecer, como, por exemplo, o advogado. O advogado na função de tirar dúvidas a respeito da legislação, porque se isso está escrito na legislação, eu consigo colocar esse conhecimento numa máquina para ela responder a dúvida, por exemplo. E o surgimento de novas profissões. Então a gente tem aí profissionais que estão acompanhando esse processo de revolução, estão se atualizando e surgindo novas profissões, novas especializações para atender a essa nova demanda. E, por último, a ressignificação do ensino formal para o trabalho. Se a gente está no mundo que as coisas mudam o tempo todo, ter um diploma, uma faculdade e não dar continuidade a esse estudo não é de fato o que vai fazer diferença para sua competência profissional dentro de uma organização. E aí, o que a gente vê hoje como resultado desse processo da quarta revolução industrial, eu trouxe aqui retratado em duas chamadas de reportagens que eu encontrei na internet. A primeira é da Você S.A. Como, por exemplo, será que o diploma não vai ser mais necessário? O avanço da inteligência artificial transformará o conceito de educação profissional. Quer dizer, o diploma, o que a pessoa se formou para fazer há 1 ano atrás, 2 anos atrás, já está ultrapassado, gente. O conhecimento que a gente adquire hoje, pode ser que amanhã já não sirva mais. A velocidade com que as coisas estão sendo descobertas é muito grande. Ter um diploma nesse cenário não é
mas o que significa 100% sua diferenciação profissional. E aqui um outro exemplo. Google e Apple deixam de exigir diploma universitário de candidatos a emprego nos Estados Unidos. Essa matéria eu não coloquei aqui no slide, gente, desculpa, mas eu tirei da UOL. O que isso significa? Que a gente não vai precisar mais ir à universidade? Vocês acham que é isso exclusivamente? Na minha opinião, não é. O que essas reportagens estão chamando a nossa atenção é que não adianta a gente estudar, fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação que seja, e não continuar se atualizando e não continuar estudando. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter percebido que eu falei isso algumas vezes. O que faz a diferença não é o conhecimento em si que você adquiriu, é o que você faz com esse conhecimento. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Na hora da gente selecionar, é importante que a gente olhe a formação do candidato, com certeza. É importante que a gente entenda qual foi a formação, o percurso de formação que essa pessoa fez para se tornar o profissional que ele é hoje. Sim, isso é importante. Mas isso é tudo? Claro que não. Para demonstrar para vocês o quanto as exigências vêm sendo alteradas ao longo do tempo, por conta das características que eu já trouxe na quarta revolução industrial, eu trouxe para vocês um relatório, que é o relatório do futuro do trabalho, que foi publicado no último Fórum Econômico Mundial, que retrata a mudança das competências exigidas pelos profissionais. Em 2015, vejam as 10 competências que eram mais exigidas: solução de problemas complexos, relacionamento com os outros, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, controle de qualidade, orientação para serviços, bom senso e tomada de decisão escutativa e criatividade. Percebam que já em 2015, essa lista não tem praticamente competência técnica. Perceberam isso? O que tem aqui de competência técnica sendo exigida? Controle de qualidade. É a única competência técnica que está sendo exigida nessas listas. As demais competências são competências comportamentais. Só que nesse mesmo fórum, eles fizeram uma previsão para 2020, que já está aí, né, gente? Vejam como ficou a lista de 2020. Solução de problemas complexos, que repete como primeiro lugar em relação a 2015. Pensamento crítico, que deixa de ocupar a quarta posição e passa a ocupar a segunda. Criatividade, gestão de pessoas, empatia com os outros, inteligência emocional, bom senso, tomada de decisão, orientação para serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Deixa de fazer parte da lista uma competência técnica. Percebam que as habilidades mais exigidas pelas organizações como um todo, segundo o Fórum Econômico Mundial, são habilidades comportamentais. E repito o que eu já falei anteriormente para vocês. O que vai fazer a diferença para o candidato que a gente está recrutando ou para você como profissional não é o que você aprendeu a fazer, é o que você faz com o conhecimento que você adquiriu. Porque, gente, o que é técnico, o que é operacional, vai ser substituído pela máquina. Isso não é uma tendência, isso já é uma realidade. O que vai diferenciar e nos manter no mercado de trabalho é justamente aquilo que é humano e que a máquina não consegue substituir. É só vocês olharem as 4 primeiras habilidades da lista previstas para 2020. Solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e gestão de pessoas. Vocês querem habilidades mais humanas do que essa? Não tem. Por isso, quando a gente for conduzir o nosso processo de seleção, a gente precisa contribuir para a organização e mapear competências comportamentais que estão sendo chamadas
de soft skills. Soft skills é um termo em inglês que se refere a competências que lidam com a relação e interação com os outros. São todas competências comportamentais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos: resiliência, empatia, colaboração, comunicação. E uma notícia que eu tirei da Rede Filipelli é essa daqui. Em um mercado de trabalho que se torna cada vez mais competitivo, bons currículos e qualificações não são mais suficientes para conquistar a vaga desejada. Isso ocorre porque atualmente as empresas esperam e anseiam também por outro tipo de competência em seus funcionários, as soft skills. E aí, antes de eu entrar especificamente no tema recrutamento e seleção, né, porque até agora eu só vim fazendo uma introdução com vocês do que é esse momento que a gente está vivendo da quarta revolução industrial. Eu vou pedir para você parar um minutinho e pensar no seguinte: como você, profissional de RH, tem contribuído para mapeamento e desenvolvimento de soft skills na sua organização? Como você tem incorporado isso no seu processo de seleção, esse mapeamento no seu processo de seleção? Como você tem promovido treinamentos na sua organização para desenvolver essas habilidades? O que você tem feito a respeito do desenvolvimento da liderança, para que a liderança também tenha essas habilidades desenvolvidas e sustente o desenvolvimento delas na sua equipe? São perguntas que nós, como profissionais de RH, precisamos nos fazer o tempo todo. E agora que eu já passei por esses conceitos com vocês, eu quero trazer, então, o tema central da nossa apresentação, que é como recrutar nesse cenário. Uma vez que a gente está vivendo num mundo, em plena quarta revolução industrial, em que as coisas mudam o tempo todo, que cada vez mais o conhecimento formal adquirido através de universidade tem sido desvalorizado, em que o mundo vem mudando aí as suas priorizações de habilidades, como a gente viu na lista das competências exigidas em 2015 e comparou com 2020. Então, como é que a gente, como profissional de RH, deve recrutar nesse cenário? O primeiro passo que eu deixo para vocês é: defina as competências organizacionais. É a primeira coisa que você, como profissional, precisa fazer. Vocês viram que tem uma lista de competências, uma lista de habilidades ali que foram publicadas pelo Fórum Econômico Mundial. Não necessariamente todas aquelas habilidades e competências fazem parte e são necessárias para a sua organização. Como você define as competências organizacionais? Você precisa entender qual é a missão da sua organização, a razão dela existir. Você precisa entender qual é a visão da organização, aonde ela quer chegar e o negócio da sua organização, quais são os valores da sua organização. É só a partir do entendimento da cultura organizacional que você vai conseguir definir as competências de suporte. O que são competências de suporte? São competências comportamentais que dão sustentação ao negócio, que dão sustentação às competências técnicas que você vai exigir para qualquer cargo. As competências diferenciais são aquelas que nascem da missão. Então, são competências que você vai descrever a partir da missão da organização. As competências essenciais são aquelas que você vai descrever a partir da visão da organização. São competências comportamentais que vão sustentar que o negócio chegue no objetivo maior dele. E as competências básicas são aquelas alinhadas com o negócio e que vão sustentar no dia a dia as metas da organização. Essa é a primeira etapa. Não adianta, gente, vocês buscarem no Google quais são as maiores competências exigidas para 2020, as top 10 competências exigidas para 2020, inserir isso no processo de vocês, se isso não estiver alinhado com as necessidades da sua organização.
Então, o primeiro passo é você definir que competências você vai começar a observar no seu processo de seleção a partir dessas três coisas: missão, visão e valores. Depois que você definiu as competências organizacionais, chegou a hora de você definir os papéis e responsabilidades no processo. Vocês, como RH, têm uma responsabilidade X e os gestores da vaga têm outra responsabilidade. O que eu vejo é que muitas vezes alguns profissionais de RH conduzem todo o processo junto com o gestor. Ou fazem a triagem do candidato por telefone, mandam para o gestor, o que o gestor decidir está decidido. Isso, gente, não pode acontecer. Ao gestor, cabe checar as competências técnicas para a vaga. Essa é a responsabilidade dele. E você precisa ajudar desenhando etapas do processo que facilitem isso ao gestor. Porque pode ser que uma entrevista não baste. Se é uma vaga que necessita, por exemplo, de Excel avançado, que é uma competência técnica, você pode descrever como uma etapa do processo testar o Excel do colaborador. E tem uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade do RH de checar as competências comportamentais e aderência à cultura organizacional. Cabe a você, profissional de RH, construir etapas do processo que facilitem essa checagem, que deem segurança para você escolher o candidato que tem as competências, tem aderência às competências comportamentais da organização e que tem aderência à cultura organizacional. Agora que você já definiu papéis e responsabilidades, chegou a hora de desenhar as etapas do processo. As etapas de recrutamento e seleção precisam dar ao RH segurança na análise das competências. Para isso, eu trouxe aqui nesse slide algumas opções de etapas para você incluir no seu processo de seleção. Pode ser que você dê ao candidato um problema para ele solucionar. Pode ser um problema real ou fictício da organização que você vai dar para ele resolver na hora do processo de seleção. E aí ele vai ter que entender o contexto daquele problema e fazer uma proposta de solução. Pode ser um vídeo currículo. Se você estiver fazendo uma vaga que exija do candidato capacidade de articulação, uma boa apresentação pessoal, o vídeo currículo é uma excelente saída. Assim, você já vai conseguir, através da apresentação do candidato, avaliar essas competências. Outro instrumento que eu sugiro que você utilize é a análise e apresentação de cases. Ele é semelhante ao processo de resolução de problema, mas mais robusto. Na análise e apresentação de cases, você vai estruturar sozinho ou com o gestor da vaga uma situação hipotética ou que de fato aconteceu para apresentar para o candidato. Ali você vai entregar não só a descrição da situação, mas dados que vão compor a análise e o diagnóstico dele. E a partir daí, a partir da análise desse case, ele vai fazer uma apresentação do que ele diagnosticou e de qual é a solução para aquele problema. E por último, a técnica da história de vida, que nada mais é do que você entender com o candidato coisas que aconteceram no passado, que transformaram ele no profissional que ele é hoje, por isso que tem aqui o presente, e entender quais são as perspectivas dele para o futuro. E agora eu vou ensinar uma técnica de como você pode analisar ao longo do processo de seleção a história de vida do candidato. O nome dessa técnica que eu vou dar agora é As Três Histórias. Ela é adaptada de uma técnica que eu utilizo no processo de orientação de carreira, chamada 7 histórias. Como o nosso tempo de seleção é um tempo curto, eu diminuí de 7 para 3 e eu recomendo que você faça somente 3, para não ficar muito longo. Como você vai conduzir essa técnica? Primeiro,
Peça para que o candidato escolha, dentro da sua trajetória de vida, 3 histórias que foram marcantes para que ele seja o profissional que é hoje. Depois que o candidato escolher as 3 histórias, ele deve contar essas histórias para você e justificar de que forma cada uma contribuiu para que ele seja o profissional que é hoje. É importante que ele faça esse link. Essa história contribuiu para que eu seja o profissional que eu sou hoje porque ela contribuiu para eu desenvolver tal competência, ela me trouxe tal aprendizado. É importante que vocês identifiquem isso. Então, a partir da narrativa do candidato, você deve observar, primeiro, como ele conta as histórias, fique atento às expressões verbais e não verbais, e as competências que ele demonstrou ter nas situações citadas. É importante que você fique atento. Se o candidato se vê como protagonista da sua história, o que é ser protagonista, gente? É ele ter responsabilidade pelas escolhas que ele fez. Ele demonstrar que ele escolheu fazer aquilo ou que ele definiu tal solução. Segundo, como ele superou as dificuldades encontradas. E terceiro, como ele cuidou e cuida de seu aprendizado e atualização. Porque, gente, se a gente está falando do que nós estamos vivendo, um período em que o conhecimento ele rapidamente perde a sua função, se eu não me atualizar, eu perco o bonde, eu perco o fio da meada. É importante que o aprendizado que foi gerado numa determinada situação se mantenha atualizado, né? Então, identifique no seu processo de seleção, passe a identificar com os seus candidatos como ele continua se mantendo atualizado. E pense também, gente, que tudo que eu estou falando aqui hoje serve não só para você como profissional de RH que vai conduzir o processo, mas para você também como candidato. Pense aí, como você cuida para se manter atualizado constantemente? Isso é uma coisa que você precisa investigar no seu processo de seleção. Então, relembrando as etapas, para você recrutar e selecionar bem em plena 4ª Revolução Industrial. Você precisa definir as competências organizacionais, é o primeiro passo. Depois, definir papéis e responsabilidades. E, por último, desenhar as etapas do processo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse primeiro conteúdo da Semana do RH Estratégico. Faça bastante anotação, reveja esse vídeo quantas vezes você precisar dentro do período que ele vai ficar disponível, porque vai ser uma oportunidade de você, de fato, se diferenciar na área de recrutamento e seleção e se diferenciar de outros profissionais de RH que continuam recrutando e selecionando com uma cabeça do passado, sem considerar todas essas mudanças que já aconteceram e já estão aí no nosso presente. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo os meus endereços para que você me siga no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Até a próxima aula!